Em nosso estudo de hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 10, que Paulo faz o seguinte: diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Emmanuel vem comentar na lição 40 do livro Pão Nosso, em preparação. Traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-nos ao raciocínio, aprimorando o coração e reformando a inteligência, renovando leis, aperfeiçoando costumes e aclarando caminhos. Mas virá o momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos, nos refolhos da mente, nos recessos do peito, através das palavras e das ações, dos princípios e ideais, das aspirações e das esperanças, dos gestos e pensamentos, porque em verdade só o céu nos permite espalhar-lhe a divina mensagem no mundo. Se o céu nos permite espalhar-lhe a divina mensagem no mundo, um dia exigirá nos convertamos em traduções vivas do Evangelho da Terra. São trabalhos que o Emmanuel está colocando, né, que vem acontecendo desde o cristianismo primitivo, desde o início do século I, quando Cristo esteve aqui, transformou a nossa humanidade, né, deixou o seu exemplo e deixou os seus mensageiros, inicialmente representados por 12 apenas discípulos. E é interessante, né, que até entre os 12 discípulos tem uma passagem curiosa do Evangelho de João, que Jesus vira para o Pedro e fala: Pedro, o dia em que te converteres, ele avisa de maneira bem clara e direta que Pedro não era uma pessoa convertida. Mas espera aí, mas Pedro pregava a boa nova, Pedro curava. Teve alguns momentos vacilantes, a gente sabe disso. Teve um momento que ele fala: por que essa categoria de espíritos, usa a palavra demônios, né, a gente não consegue expulsar? Jesus chama atenção, fala: se tivesse a fé do tamanho do grão de mostarda, diria essa montanha, move-te, ela se moveria. Para essas aí precisa de jejum e de oração para essa classe, né? E a gente sabe que teve momentos vacilantes, mas ele participou efetivamente tanto da divulgação como também do processo de cura. E a gente estudando a vida do Pedro, a gente pode dizer que o Pedro realmente, só depois que ele havia saído, né, Jesus havia se despedido, é que Pedro se torna mesmo convertido, mesmo, se torna aquele representante maior do cristianismo através da Casa do Caminho, está descrito no livro Atos dos Apóstolos. Então ele vem falar para a gente, ó, durante todo esse tempo, o que vem acontecendo? A gente traduz o Evangelho em todas as línguas e todas as culturas, exaltando a grandeza, né, pegando o Evangelho. O que a doutrina espírita principalmente faz também? Procura tirar tudo aquilo que tinha um véu na frente. Jesus falava através de parábolas, muitas parábolas de maneira alegórica, e vem trazendo para a gente, principalmente o Emmanuel, esse aqui, o autor desse livro aqui. Às vezes pega o mesmo versículo e traz em livros diferentes 3, 4 interpretações diferentes, uma complementando a outra, para poder nos ajudar a compreender o Evangelho. E a gente está na fase realmente, que já é uma fase interessante, né, de conhecer a verdade que um dia vai nos libertar, né? Nós estamos na fase de estudo, interpretação. Eu me lembro com muito carinho de ter ouvido uma vez um espírito mesmo falar: todas as vezes que você for estudar qualquer coisa referente ao Evangelho, estude como se você tivesse que fazer uma sustentação oral daquele assunto. Porque quando você é obrigado a falar sobre o assunto, você vai olhar com outros olhos, você vai procurar entender melhor, você vai buscar melhor os detalhes, né? Você não vai ficar simplesmente na superfície. E a gente está nesse momento da superfície, mas ainda nos envergonha, né, de certa maneira, nos causa um certo constrangimento, né, em alguns casos até constrangimento grande, quando a gente começa a estudar com frequência o Evangelho e percebe que nossas atitudes ainda não batem com o Evangelho. Só que acontece o seguinte: ele já fala para a gente, o Emmanuel, fala: isso é normal. Aliás, uma das lições agora, dessas últimas lições aí que teve aqui, ele vem falando sobre isso, ele vem falando que depois que você compreende o Evangelho, você fica o tempo todo numa situação de um certo incômodo, fala aquilo que está desafinado na gente com relação ao Evangelho, a gente fica buscando esse processo de reforma, de estudo.
Mas ele vem falar para a gente, ó, vai chegar um momento em que vai sair das palavras, e como ele diz aqui, ó, vai se transformar o evangelho na gente, ó, nos refolhos da mente, no recesso do peito. Ele está falando, ó, mente, pensamento, peito, sentimento. E vai sair através de palavras, de ações, de princípios, de ideais, de aspirações e esperanças, né? Gestos e pensamento. Então é pensamento, palavra e atitude. E muitas das vezes a gente já consegue ver, por exemplo, o evangelho sair através de atitudes, mesmo que a origem não tenha sido evangélica. Vou explicar melhor, né? A vontade que você tinha no pensamento era, por exemplo, de falar um palavrão. Aí você, com o pensamento e através do conhecimento da verdade, o palavrão saiu do pensamento, mas você não exteriorizou ele através de palavras, e por fim, você, através de atitude, ainda fez alguma coisa para o bem daquela pessoa que te despertou essa ira, te despertou esse momento emocional, né? Então, a gente vive aqui na Terra, assim, momentos em que você, peraí, respira fundo e fala, não vou falar, e não fala, e não age. E isso já é um momento bom, mas ele vem dizendo, vai chegar um momento que vai ter nos refolhos da mente e do peito também. E através de pensamentos, palavras e ações, a gente vai estar com o evangelho, né, aqui, ó, saindo naturalmente. Vai ter, como diz aqui, né, como é que é a palavra que ele usa aqui? Ele fala o evangelho ser impresso em nós mesmos. Olha que poesia bonita, né? Ao invés de ser impresso só no papel, através dos estudos, da interpretação, não. É em nós mesmos, através das nossas atitudes. Isso é muito bonito e até poético para os nossos estudos. Mas é um trabalho que a gente sabe que não é de uma hora para outra. Não basta você se declarar cristão. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Fala, por quê, né? Existem pessoas que só trazem o evangelho na ponta da língua, então, para cumprir cultos exteriores, por conta de exigências sociais. E não, o cristão verdadeiro, ele está o tempo todo, e ele tem que ser um trabalho diário, porque diariamente a gente está recebendo milhões de influências, e ao mesmo tempo a gente ainda traz o nosso espírito muito voltado para os lados mais primitivos ainda do espírito, ainda traz ainda, né, muita violência, muita agressividade. O que adianta? A gente estuda o evangelho o tempo todo, e o evangelho fala o tempo todo de amor, mas para chegar no amor, ele vem falar para a gente, ó, tem que ter o perdão, tem que ter a indulgência, tem que ter a benevolência para com todos, tem que ter o amar até o vosso inimigo, aprender a se bater numa face da outra face, se pedir a capa da túnica, se exigir caminho, 1000 passos caminho, 2000, de boa vontade, sem reclamar, né? A dar a César o que é de César. A gente saber que vai ter formalidades que a gente vai ficar incompatível com ela, mas a gente, por convenção ainda, a gente vai ter que, de certa maneira, né, tentar modificar aquilo de maneira pacífica, e enquanto não modifica, seguir as leis, respeitar as leis, porque ele vem falar aqui logo no início, né? Vai ter um dia que vai estar reformando a inteligência, renovando as leis, aperfeiçoando o costume. E a certeza que a gente tem é que o homem, depois que ele conhece o evangelho e que realmente se arrisca a sair da sua zona de conforto para buscar uma aplicação daquilo que ele está estudando, a vida dele nunca mais vai ser a mesma. Um dia exigirá que nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na Terra. E a gente fica pensando assim, né? Pelo menos tomando a iniciativa, a gente já está no caminho. Tem gente que nem entrou no caminho ainda, né? Aliás, tem um grande amigo aí do coração que ele sempre fala isso comigo. Ele fala assim comigo, às vezes, eu falhei nisso. Ele falou, que bom, né? Que antes você falhava, eu não estava nem aí. Agora você falha e a voz da consciência já te mostra, e você já tem a preocupação de tentar modificar. Que bom que você está nessa etapa, né? Não desiste não, meu irmão. Vamos seguir em frente, vamos continuar, porque a vida é assim mesmo e é formada por 1 milhão de testes que a gente passa o tempo todo. E a gente vive num planeta que você pode fazer 1 milhão de coisas certas. Quando você faz a errada, você fica marcado por aquilo que você fez de errado. Mas vamos continuar seguindo em frente, que Deus, Ele conhece o que está no coração de cada um de nós, sabe quais são os testes que a gente está passando e sabe do nosso esforço também e resignação. E assim vamos imprimir o Evangelho em nós mesmos, nos nossos corações. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.